Vamos lá. O que é mais preocupante hoje na ação do reino das trevas? Ok? Rapidamente, porque eu quero passar os vídeos para vocês. A capacidade de sedução que o reino das trevas tem é muito preocupante. Irmãos, vocês não têm ideia, tá? Do tamanho da preocupação que eu tenho em relação a capacidade de sedução. Eu poderia dar, assim, inúmeros exemplos para vocês, tá? Mas eu vou dar um, que vocês vão lembrar. Quem lembra de Telex Free? Quem lembra? Deixa eu abrir aqui a grade para ver. Vocês lembram de Telex Free? Não lembra, Carol? Não sabe? Vocês não sabem? Vocês sabem, Driele? Sabe o que é? A Ana não sabe? A Ana Gabriele Moura? Muito novinha, né? Não é nem nascida ainda na época do Telex Free. Vocês não sabem? Telex Free é o seguinte. Foi uma pirâmide que o povo tinha que investir dinheiro. Quem está no topo da pirâmide ganha, porque o cara do topo ganha dos outros 3 abaixo, os 3 vão ganhar de 9, os 9 vão ganhar de tantos, tá? Então é uma pirâmide. Teve gente que ganhou dinheiro, porque sempre, toda pirâmide, quem está no topo ganha, tá? Toda pirâmide, isso aí é regra. O que vai acontecer? Quando o pessoal da base começar a não pagar, vai ruindo para cima e vai desmoronando tudo isso. O problema é que o Telex Free se tornou tão lucrativo no primeiro momento que ele explodiu, que teve gente que vendeu a casa para investir no Telex Free. Vendeu o carro. Só que eu conheci... sim, pirâmide existe ainda hoje com outros nomes, verdade. E o que mais existe, né? Algumas disfarçadas de marketing multinível, tá? Não significa que todo marketing multinível seja pirâmide, mas algumas disfarçadas de marketing multinível. O que acontece com o Telex Free? Na época era o Telex Free e o outro era um negócio de seguro de carro, que eu não me lembro qual que era. Enfim, não me lembro. Mas o Telex Free, principalmente, que foi notícia nacional. Pastores começaram a ganhar dinheiro com isso. Eu, na época, eu dava aula em Salvador. Eu recebi pelo menos 30 ou 40 ligações de pastores conhecidos, ou que eu fui pregar na igreja, ou que foram meus alunos, que me oferecendo para entrar no Telex Free, dizendo que isso era uma bênção de Deus, que isso era uma ferramenta que Deus tinha dado à igreja para fortalecer a igreja. Olha, a minha igreja, eu entrei, coloquei mais 10 obreiros, cada 10 obreiros colocou mais 100 crentes, e nós já conseguimos ganhar tanto, e não sei o quê, e aí eles dão o dízimo, e aí o dízimo aumentou na igreja porque estão ganhando mais dinheiro. Claro, a estratégia da sedução, a capacidade de sedução do reino das trevas é terrível. O que acontece? Eu vi pelo menos um desses pastores abandonarem o sacerdócio, abandonarem a igreja e dizer assim, ó, eu passei fome nessa igreja, eu passei necessidade, passei privação, tchau, tchau, tô indo embora. E ele postando foto na época, era o Orkut ainda, era início do Facebook, com champanhe, tomando champanhe, comprando carro e tal. Já era. A capacidade da sedução é terrível, tá? Por que tem pastor que cai na fé e adultera, vai embora contra a mulher? No Rio de Janeiro, eu atendi uma igreja que o pastor de 60 anos fugiu com a secretária de 25 e roubou cento e poucos mil reais do caixa da igreja. Entendeu? Quer dizer, a capacidade de sedução do inferno é muito grande. E a própria Bíblia nos alerta, o próprio Cristo, ó, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, fiquem atentos a isso. Tá? Qualquer sinal de sedução, abra os olhos, porque tem o reino das trevas por trás. Facilidade de subverter as mentes fracas. Por que vocês estão aqui? Porque vocês têm mente forte. Tá? Por que eu tenho meus alunos na mentoria? Porque eu fortaleço a mente deles. Muitos sofreram. Tem muitos aqui assistindo essa aula. Muitos sofreram no começo. Falava uma coisa, eu dava uma paulada neles, fazia eles pensar. Porque a ideia da mentoria não é o dar pão para vocês, é o dar trigo e ensinar vocês a fazer pão. Então, o aluno vem com uma pergunta, eu não respondo, eu faço uma outra pergunta para ele. Não é? Como hoje alguém me perguntou, se não pode usar vela em cima de bolo de aniversário, pode usar a estrelinha, uma varetinha que tem faísquinha? Daí eu respondi para ela assim, por que você quer colocar alguma coisa em cima do bolo? Qual é o motivo? Aí a pessoa não soube responder. Não é? Não soube responder. Aí, então, pronto. Ela, obrigado, pastor. Você tem que pensar. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque é um exercício para fortalecer a mente. Porque o diabo tem facilidade de subverter mentes fracas. Tá? O inferno é assim. Isso gera o quê? Poder de domínio mental. Tem gente que é extremamente cego mentalmente. Ele não consegue romper.
Você fala uma coisa, a pessoa não consegue romper. E depois, o poder do controle emocional. Porque se você domina a mente da pessoa, e vamos entender a mente como o autoconhecimento, o self dela, isso é a mente. Se o demônio, o inferno, consegue dominar o próprio autoconhecimento, o próximo passo é o domínio emocional. E aí vai levar a pessoa para depressão, síndrome do pânico, vontade de ter autolesão, pensamentos persecutórios, ideações suicidas, e aí por diante, para poder... porque ele dominou o controle emocional. E aí passa para um outro ponto que também é muito preocupante, que é a distorção da realidade. Tem gente que já não consegue mais viver uma realidade. Tá? Ele vive uma distorção da realidade. Isso é muito perigoso. Nós vemos isso em vários segmentos, mas dentro da igreja. Eu conheci uma irmã que, inclusive, ela fez o questionário para entrar na mentoria e a gente não aprovou a entrada dela. Por quê? Porque ela falava com Jesus um dia, outro dia ela falava com Satanás, Satanás entrava no quarto dela, sentava na cadeira, outro dia Jesus sentava na cama, outro dia... Entendeu? Eu posso atestar que ela é uma esquizofrênica? Eu posso supor, porque eu não sou médico psiquiatra. Então eu não posso atestar nada. Mas eu posso supor que ela sofre de esquizofrenia, ou seja, já é um quadro bem avançado da distorção da realidade. Ela já vive uma paranoia, tá bom? E aí então vem a implementação de um novo modo de vida, que é uma preparação para o reino do anticristo. Então o que o diabo quer? Isso é inevitável, tá bom? Não tem como a igreja lutar contra, porque a Bíblia diz que vai ter que ser colocado o reino do anticristo e Jesus vai ter que voltar. Então é inevitável. Mas que está acontecendo esse movimento de implantação ou implementação de um novo modo de vida para preparar o reino do anticristo, isso de fato sim está acontecendo, ok? Rapidamente, então, o que nós precisamos? De inteligência espiritual, entre outras áreas da inteligência, porque ela é vital nos dias de hoje, porque você vai saber a condição de discernir o mundo invisível. Se o mundo já é invisível, o mundo espiritual, e você não for inteligente e racional o suficiente, você não consegue discernir, você acaba pendendo para o lado emotivo, sentimental e subjetivo. E aí você vai errar nas suas tomadas de decisão e vai acabar indo lá para o campo da distorção da realidade. Então é muito importante saber usar a inteligência espiritual. Também vai ter frieza e raciocínio lógico ante as situações emocionais. Quando alguma coisa te der medo ou te der emoção ou alguma coisa assim, você vai ter frieza e raciocínio lógico. Vou dar um exemplo para vocês. Emoção. Emoção pode trazer unção de Deus? Não. Mas unção de Deus pode gerar emoção? Sim. Eu estou orando, o Espírito Santo vem sobre a minha vida, derrama da sua presença e eu começo a chorar. Então, o choro é uma resposta emotiva. Mas isso veio de acordo com a unção de Deus, concordam? Aí eu vi um vídeo muito emocionante, muito bonito, de um casal de missionários que estava fazendo a obra no sertão, de bicicleta, tal, com muita dificuldade. Aí o Ministério de Mulheres se reuniu e comprou um carro para esse casal e foram entregar esse carro. Foi muito emocionante, fizeram uma caixa bonita, dentro tinha a chave do carro, foi muito legal. O que acontece? Quando eles receberam a chave do carro, né? O irmão, o missionário, começou a chorar ali, agradecido a Deus, chorando assim: Senhor, muito obrigado, tu és fiel. Foi muito legal. A mulher começou a orar em línguas. Começou a rodopiar e orar em línguas. Minha pergunta é, essa oração em línguas não foi fruto de uma emoção? Porque ela ficou extremamente impactada com a alegria de saber que Deus deu um carro a ela, né? A eles ali para fazer a obra. Então, por que é que houve uma vertente espiritual, pensando que aquilo ali é realmente, de fato, o dom de línguas, uma variável dos 9 dons que estão descritos lá em 1 Coríntios 12, se aquilo ali é, de fato, o dom espiritual, por que ele desencadeou numa emoção? Porque a pessoa que não tem inteligência espiritual, ela confunde alhos com bugalhos. Ela mistura emoção com espiritualidade. E aí ocorre o erro de julgamento. Em momentos de emoção, ele expressa espiritualidade. Aquele momento não é espiritual, é apenas um momento emotivo. Você pode chorar, você pode rir, só que você não pode espiritualizar. É só um momento emotivo. Nós, crentes, também sentimos felicidade, também sentimos tristeza, também choramos, também rimos, também contamos uma piada, não besteirenta, nem preconceituosa, uma piada, um gracejo. Também rimos de doer a barriga. Meu, quanto que eu rio com meus amigos, meus irmãos, meus alunos. A gente se encontra, chega a chorar, dá vontade de ir no banheiro, que você está chorando a risada. Nós podemos ser assim, só não precisa espiritualizar. Então, é a inteligência espiritual que te dá a capacidade de discernir esses momentos, tá? Uma capacidade de percepção aprimorada.
perceber as coisas de forma muito aprimorada. Só quem usa inteligência espiritual. E não aquele negócio. Eu dei uma. Deixa eu falar rapidamente. Um estudo de caso para meus alunos da mentoria, de uma família que chamou para dizer que o preto velho estava dentro da casa deles quando eles voltaram do culto. Por quê? Porque eles chegaram em casa, abriram a casa, não tinha cheiro de nada. Quando abriu a porta do quarto, tinha um cheiro muito forte de cigarro dentro do quarto. E eles moram num predinho, no primeiro andar do predinho. Então não tinha ninguém naquela casa. Como é que aquele cheiro de cigarro estava ali? E a casa estava toda fechada. Então a primeira coisa que eu fiz quando cheguei lá, eu olhei embaixo do prédio o que tinha no térreo do prédio. Tinha uma loja de bebidas, que eles chamam de disc beer, que as pessoas compram bebida, como eles não podem fumar lá dentro, quem vai beber aquelas long necks de cerveja, acho que é long neck, eles vão pro lado de fora, na calçada, e acabam fumando. Eu olhei pro chão, tinha ali alguns restos de cigarro recém-utilizados, recém-fumados, porque tinha aquela cinza ainda preta perto deles, e em cima dessa porta do comércio era o banheiro do quarto do casal. E a janelinha, o basculante da janelinha, estava aberto. Normalmente o basculante de banheiro fica aberto para sair a água, o vapor do chuveiro. O que acontece? Criou um microclima, tá? Isso é física pura. Quando você está com o ambiente fechado, então o quarto estava fechado e a porta do banheiro estava aberta, aquele ambiente do quarto está num microclima. Funciona assim, só para vocês entenderem. Quem toma banho quente, o banheiro é uma peça só, mas o box é uma parede de vidro que tem um respiro por cima, né? Normalmente o box não é todo fechado, senão vai virar uma sauna. Tem só uma paredinha de vidro. Já perceberam isso? Que você está tomando banho no box, um banho quente? Ali está um clima. Quando você abre a portinha do box para ir para a área onde tem a pia privada para se trocar de roupa, ali é mais frio. Perceberam isso já? Por que ali é mais frio? Porque dentro do box criou um microclima. Mesmo que o ar quente sobe, o ar frio desce. Mas como tem um ar quente dentro do box, ele expeliu todo o ar frio que estava no box para o lado de dentro do banheiro. Então criou um microclima, ou seja, uma troca de calor, temperatura. É mais ou menos isso que faz as monções, que leva as chuvas para onde a gente mora. Então criou esse microclima. O que aconteceu na casa desse caso que nós estudamos na mentoria? Quem fumou, a fumaça do cigarro subiu, porque é mais leve do que o ar, é quente, entrou pelo basculante e se depositou dentro do banheiro. E criou um microclima. Tinha 5 camaradas ali fumando, subiu. Só que ficou dentro do quarto fechado, porque não estava em vácuo, a casa estava fechada. Quando eles entraram e abriram a porta da sala, ainda o vácuo estava na sala e na cozinha. Quando eles abriram a porta do quarto, o vácuo do quarto, ou seja, tinha uma diferença de clima, veio para casa. Então, quando veio para o corredor, veio aquele cheiro de cigarro. E eles já imaginaram que era o preto velho e estava fumando dentro do quarto deles. Minha pergunta inicial foi, por que razão o preto velho viria fumar dentro do seu quarto? Não tem um cemitério para ele fumar, não tem uma cachoeira, não tem um terreiro de macumba aberto. Por que ele viria fumar dentro do quarto do crente? Vocês entendem que não tem lógica? Mas a pessoa que não usa inteligência espiritual, ele confunde emoção com espiritualidade. Eles se assustaram com aquele cheiro, eles se emocionaram negativamente e já espiritualizaram a emoção e tiveram não tiveram a capacidade de raciocínio. Eles acabaram fazendo tendo o raciocínio errado, errando na sua tomada de decisão. Então a mentoria ensina isso, tá? Deixa eu ver que alguém fez uma pergunta ali. Pastor, essa mentoria que o senhor se refere àquele que está disponível na plataforma de inteligência espiritual é a que está na página principal do meu site, Mentoria Inteligência Espiritual. É um grupo de acompanhamento que tem um WhatsApp junto comigo, todos, e que fazem aula uma vez por mês pessoalmente comigo, cada um, né? E 2 vezes por mês em grupo e tem acesso a estudos de caso, tá bom? A Meg acho que deve ter explicado, depois ela explica melhor. Eu vou deixar o WhatsApp depois do Ministério para vocês entrarem em contato. Capacidade de percepção aprimorada, conhecimento dos sistemas cerebrais da inteligência, porque nós temos muitos sistemas que são nucleares ou não, estriados e nucleares, e que se a pessoa não entende esses sistemas, ele confunde muito. Eu falei para o meu grupo de mentoria sobre o sequestro da amígdala. A amígdala foi feita por Deus para quando a gente ainda vivia nas cavernas, correr dos predadores que iriam nos comer ou correr atrás das presas que nós iríamos comer. Hoje nós não corremos mais de dinossauro e não corremos atrás mais de porco do mato.
Então a amígdala nos faz discutir com pessoas no trânsito, nos faz equivocar na nossa percepção das coisas. E a gente conhecendo essas funções cerebrais, sistemas de inteligência cerebral, nós conseguimos errar menos nas decisões espirituais. Tudo isso a gente fala na inteligência espiritual. E também nós temos o grupo de mentoria. Deixa eu colocar para vocês o contato aqui da Meg, tá? Que vocês conseguem depois chamá-la nesse WhatsApp. Acho que todo mundo tem contato com a Meg, senão vocês não estariam nessa aula, né? Que absurdo. Enfim, falem com a Meg explica pra vocês. Quem sabe vocês podem depois entrar pro grupo. Seria uma honra e uma bênção tê-los comigo nesse grupo, tá? Vamos lá, vamos pra quebradeira? Possessão demoníaca. Vamos falar do bicho agora, tá? Então até agora nós falamos de reino infernal, estrutura do reino infernal, o que eles pretendem, né? O que os demônios pretendem. Agora, a possessão demoníaca. Eu fiz algumas perguntas para que nós possamos respondê-las juntos, tá? Por que os demônios possuem pessoas? Acho que a primeira dúvida, todo mundo me pergunta, por que os demônios possuem pessoas? Primeiro, pelo caráter óbvio da sua missão, que é levar o máximo de pessoas para o inferno junto com eles. Lembrem-se do texto de Ezequiel 28 que nós lemos no início da aula, onde um fogo saiu do meio dele, consumiu e ele jamais subsistiria. Então, há uma derrota prescrita na história do diabo. O diabo não tem como vencer. Tá? Então, a derrota já está prescrita. Com essa derrota prescrita, ele vai ter que... Deixa eu fazer uma ilustração de futebol. Não sei se todos gostam de futebol, mas o time que está perdendo não tem mais como virar o jogo. Tá? Tá perdendo lá de Brasil, perdendo a Alemanha. Acho que é 7-1, né? Imagina o desespero. Então o que acontece? Eles começam a dar carrinho em todo mundo. O cara tá na lateral, o outro vem dar um carrinho para machucar o outro, para ferir o outro time. Uma forma de agressão. O que o diabo quer? Como ele não vai poder ser salvo, não vai poder voltar a ser anjo, não tem como, já vai passar a eternidade inteira no lago que arde em fogo e enxofre, porque hoje ele estar no inferno é uma coisa boa para ele, tá? Mas ele quer estar no lago que arde em fogo e enxofre. A Fabrícia tem uma pergunta. É isso, Fabrícia? Você levantou a mãozinha aí? É Fabrícia, né? Monteiro? Não? Então você levantou aqui a mãozinha sem querer. Vou baixar, tá bom? Então o que acontece? Como ele sabe que não vai ter como ter salvação, porque assim, ó, os demônios estão no inferno, tá? A gente morre, a gente tá amarrado, né? O ímpio morre e vai pro inferno? Tá, mas por que ele vai pro inferno? Porque é uma antessala antes do fim do mundo, tá? De forma bem simples, não escatológica, bem simples. Depois que o mundo acaba, depois Jesus arrebata a igreja e tal, quem tá no inferno é lançado no lago que arde em fogo e enxofre, chamado Segunda Morte, tá lá em Apocalipse capítulo 20. Então o inferno vai ser jogado no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte, para passar a eternidade inteira sendo punido, inclusive os demônios. Então tudo que os demônios estão fazendo agora, eles vão sofrer muito mais no final, e eles sabem disso. Então qual que é o objetivo deles? Levar o máximo de pessoas junto com eles, então por isso que os demônios possuem pessoas. Também possuem pessoas para interagir com o mundo físico. Lembrem-se que se os demônios não tivessem como possuir a serpente no Éden, eles não teriam contato e acesso a Eva. Tá? Porque eles são seres invisíveis espirituais. Não tem diafragma, pulmão, não tem aparelho fonador, não tem pregas vocais, não teria como eles falarem com Eva. Então, precisaram pegar um animal que produz som, gerenciar ali uma forma de fazer o som parecer com a voz humana e falar com Eva. E é o que eles fazem hoje com os seres humanos. Então, eles querem interagir com o mundo físico, eles acabam, então, possuindo pessoas. Uma boa é vocês assistirem Matrix, tá? A trilogia, os 3 filmes de Matrix, conta muito a história da batalha espiritual, o filme de Matrix, inclusive a história de Jesus, tal. Os nomes são bíblicos, né? Sião, Nabucodonosor, o Neo, né? Que seria o Salvador, né? Seria o novo, né? Então, é legal, eu tenho até um estudo que eu dou para jovens em igrejas sobre a Matrix. Enfim. Quando as possuem, o que fazem? Então, quando um demônio possui uma pessoa, a primeira coisa que ele faz é dominar o sistema nervoso central. Tá? O sistema nervoso central vai fazer com que ele tenha autonomia aos movimentos. Então ele vai conseguir mexer braços e mãos. Vocês vão ver no vídeo que eu vou colocar daqui a pouco, tá? Que não é tão simples. E o vídeo que eu vou colocar, nós estamos mostrando um nível altíssimo de magia negra. E ainda assim não é tão simples para o demônio. E o cara que eu vou mostrar é um sacerdote de nível altíssimo. E ainda assim não é tão simples para o demônio
mexer aquele corpo. Como nós temos essa habilidade de andar, pular, conversar, articular. Não é tão simples. Por isso que eu vejo esses vídeos da Igreja Universal e outras igrejas. Amo a Igreja Universal, irmãos, não me entendam mal. Mas quando eu vejo esses vídeos, o demônio é muito articulado, mexe muito as mãos, se movimenta, tem movimentos circulares e vocês vão ver que não é assim quando um demônio possui uma pessoa, ok? Então o que os demônios fazem? Primeiro eles dominam o sistema nervoso central para poder mover o corpo. Depois, eles têm que manter os sistemas autônomos funcionando, senão a pessoa morre. Porque são nos sistemas autônomos e os sistemas periféricos que há circulação sanguínea, que há batimento cardíaco, inflação e suflação do ar, entendeu? Secreção de hormônios. Ele não pode parar isso aí, senão o cara morre. Então, se o demônio possuir a pessoa e a pessoa entrar em coma, você sabe que o coma, se a pessoa não tiver com ventilação mecânica, não tiver monitorado, a pessoa morre. Tá? Se o cara entrar em coma em casa, ele morre. Ele entra em coma no hospital. Então, se o demônio possuir a pessoa e cortar essas ligações, ele mata a pessoa. Então, ele tem que fazer com que o sistema autônomo, o sistema periférico, possam continuar funcionando, tá bom? E aí ele vai dominar algumas áreas da mente da pessoa que ele já tinha dominado. Porque para ele possuir a pessoa, é porque a pessoa já é pecadora, já está oprimida há muito tempo. Não é assim, tipo, Shazam chegou hoje, escolheu um aí na multidão e entrou. Não. Tem um trabalho de muito tempo para ir quebrando barreiras, abrindo portas, gerenciando essa possessão para de fato acontecer, tá? Quanto tempo dura uma possessão? Normalmente é rápido, porque manter uma possessão é um processo energético muito grande. Por que eu tô falando energia? Porque todos vocês aí têm energia dentro do corpo que se chama alma, tá? A alma vem do latim da palavra anima, ou animus, que significa vida, tá? Tem uma pergunta da Deusânia, deixa eu ver. Pastor, o senhor disse que demônios não falam, não têm corpo, cordas vocais, é porque eles são espíritos. No seu livro o senhor conta que na bruxaria que eles apareciam o corpo e falavam, mas no livro eu explico, ou talvez eu explico no Desvendando o Satanismo, que uma pequena classe de demônios tem um poder de teofania, ou seja, de materializar fisicamente. Tá? Agora imagine, não vamos botar números porque são bilhões de demônios. Vamos imaginar assim, que de cada 10 bilhões de demônios, um tem esse poder. Um exemplo. Então, quando você coloca em valores absolutos, é melhor dizer que nenhum pode, do que toda vez que eu for dar um ensino, eu falar, olha, de 10 bilhões, um pode, porque daí confunde a mente das pessoas, tá? Então a gente sempre fala em valores absolutos. Quando a diferença percentual é muito grande entre um fato e outro, nós usamos, isso é estatística, nós usamos valores absolutos, tá bom? Inclusive no ensino de batalha espiritual. Não esqueça que esse ensino é técnico e científico, tá? Não é subjetivo. A Grace perguntou, é possível ser atormentado por uma legião de demônios por anos? Eu vou falar depois, tá? Mas não, tá bom? Mas eu vou falar depois. Enfim, então quanto tempo dura uma possessão? Em tese, pouco tempo, porque demanda muita energia. E, como eu falei antes, a alma é um campo energético. Vem de ânima, que significa vida. Quando você vai dizer eu estou desanimado, você está dizendo, entre outras palavras, eu estou sem vida. Des, prefixo de sem, tá? Desdém, né? Não tem interesse. Descasar, né? Sem casamento. Então, desanimado, desânima, sem ânima, tá bom? Então, você sabe como é que funciona a palavra, a composição, prefixo, afixo, sufixo, tá? Então, ânima vai ser o nosso afixo. Agora, eu estou muito animado. Então, eu tenho ânima e o do no final. Eu tenho bastante. Então, eu estou bem animado, bastante vida. A pessoa morreu, deu uma parada cardíaca, pega o desfibrilador, vai dar um choque no coração para reanimar. O que é re? Trazer ânima, trazer vida. É energia elétrica, tá? Então, por isso que aqui no sul, eu sou do sul, você tá no inverno com blusa, encosta no carro, toma choque, tá? Porque você tem uma carga elétrica e estática muito grande. O nosso cérebro, o cérebro de um adulto médio, tem aproximadamente 1,5 kg, né? De massa, 1,5 litro de fluidos. Que são as células dos neurônios, que eu falei antes, 96 bilhões delas, e mais ou menos 95 bilhões de células gliciais ou glicais, ou células de gordura, né? O que acontece com o nosso cérebro? Ele produz tanta energia que de tudo que você come, das 2.000 calorias que você precisa para ficar vivo durante o dia,
25%. 500 calorias são só para alimentar o cérebro. Eu tenho 1,80 m, eu tenho 78 quilos e eu tenho um cérebro de 1,5 kg. Então, de 100% da minha carga energética, 25% vai para alimentar 1,5 kg do meu corpo e o resto vai para alimentar os outros 76 quilos, por exemplo. Estão entendendo? Então, como que o cérebro produz gasto calórico e energia? Por isso tem aquele símbolo da lâmpada que acende quando o cara pensa. Já viram nos desenhos animados? Que o cara pensa, vai assim, tim, acende uma lâmpada? Porque é a energia que seria suficiente para acender uma lâmpada. Então, quanto tempo dura uma possessão? Em tese, pouco tempo. Mas as possessões que demoram horas é porque tem muitos demônios. Então, você sabe o tempo, ou melhor, você sabe a quantidade de demônios de uma possessão num processo de libertação em base pelo tempo que está demorando, tá? Isso vai de técnica para técnica, que a próxima aula é só sobre técnicas de libertação, de expulsão de demônios, então se preparem que vocês vão aprender pelo menos todas as que eu sei, não são todas as que eu uso uma básica que nós desenvolvemos ao longo do tempo, que eu vou ensinar para vocês, ela 100%, mas eu vou explicar todas as que eu sei e vocês vão fazer uso das que vocês acharem melhor. Então, se é um demônio que sai logo, você sabe que é 1, 2 demônios. Se é um demônio que sai, que demora, você sabe que são 4, 5 demônios, ou 10, ou 1000, ou 1 milhão, não dá pra saber. O que acontece? Os demônios entram por áreas, então uma pessoa pode estar possuída por 3 demônios da área sexual, ou pode estar possuída por 3 demônios da área sexual e 5 demônios da área religiosa. Então você tem que ter esse mapeamento que vai ter uma matéria específica só sobre isso. A possibilidade de um demônio estar possuindo alguém sem que a pessoa seja manifesta? 100%. É o que eu falei antes. Se o mundo jaz no maligno, então para o maligno não há interesse de manter as pessoas manifestas. Você vai no mercado, lembra da experiência que eu falei do mercado? Você vai no mercado e acontece o quê? A mulher do caixa pode estar manifesta com o demônio. Qual que é a questão aqui? A questão é que nós aprendemos que a possessão demoníaca é só aquela que você vê na igreja, do cara balançando, gritando com a mão para trás, ajoelhado. Mas e as pessoas que iam no doutor, aquele que foi preso lá por abuso, qual é que é o nome dele? Ai, Jesus. Vocês lembram? Agora, recente, curandeiro aí, enfim, que ele incorporava o Dr. Fritz e tal. João de Deus, obrigado, Deusânia. O João de Deus, né? E as pessoas que iam lá, ele passava o dia inteiro manifesto com a entidade dele, que é um demônio. Então ele estava manifesto. Aí vem aqui aquela questão. Qual que é a diferença da possessão com a manifestação espontânea? É que no caso da possessão, nós estamos falando o ato da igreja para a expulsão, da libertação. É quando o demônio não quer aparecer. Agora, já no terreiro, que ele está no ambiente controlado, ele pode passar o dia inteiro manifesto, porque ali ele está alimentado pela fé espírita daquelas pessoas. Então ele está no ambiente controlado. Na igreja, para ele, é um ambiente descontrolado, é um ambiente de guerra. Ele não quer aparecer, porque se ele aparecer, ele tem que ser expulso e tem que sair. Ok? Quais as principais características de uma possessão genuína? Vou mostrar para vocês um vídeo. Agora, deixa eu abrir aqui a tela para nós. Se preparem. Gente, é bem perturbador, tá? Então eu não quero que vocês, se vocês tiverem problema, né? Tiverem medo, alguma coisa assim. Mas é bem perturbador, tá? Deixa eu... Eu vou mostrar o vídeo. Tá indo o áudio pra vocês do vídeo? Mas o áudio também não é muito importante, mas... Eu vou mostrar e eu vou fazer tipo um react pra vocês. Eu vou jogar na tela... E quando eu achar que eu devo parar e voltar para mostrar para vocês alguma coisa, eu volto aqui, tá? Mas vai ficar a tela cheia, é bem ruim, tá?